E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um dos quebra-cabeças mais clássicos da matemática, a equação de segundo grau. Então, se prepara para decifrar esse código. Olha, essa sopa de letrinhas e números pode parecer bem intimidadora, né? Mas a verdade é que isso é como um quebra-cabeça. Cada símbolo, cada variável é só uma pecinha com um lugar exato para se encaixar. E a ideia aqui é simples. Ao final desta análise, a chave para decifrar qualquer equação de segundo grau vai estar nas mãos. A confiança para resolver qualquer uma delas vai ser total. Então, vamos lá, começando do começo. Primeiro, a gente vai desmontar essa equação para entender cada uma das peças. Afinal, para montar o quebra-cabeça, a gente tem que conhecer os componentes, certo? Essa aqui é a forma padrão, o RG da equação de segundo grau. As letras A, B e C são o que a gente chama de coeficientes. São os números que dão a cara da equação. O A está sempre colado no x ao quadrado, o B anda junto com o x e o C, bom, o C é aquele termo independente que fica sozinho. E aqui, olha só, tem a regra de ouro. O coeficiente A nunca, jamais, pode ser zero. Por quê? Pensa comigo, se o A fosse zero, 0 vezes x ao quadrado daria zero. O termo x ao quadrado simplesmente sumiria. E aí a nossa equação deixaria de ser de segundo grau e viraria uma de primeiro grau. Ou seja, o x ao quadrado é a estrela do show, é ele que define o jogo. A primeira coisa que a gente precisa saber fazer, e que é super importante, é identificar quem é quem. Vamos ver os exemplos. Na primeira linha, tá tudo ali, A, B e C. Já na segunda, cadê o termo independente? Ele não aparece, então a gente considera que o C é zero. E na terceira, quem sumiu foi o termo com x, então o B é zero. Quando o B ou o C são zero, a gente chama essas de equações incompletas. Beleza, a gente já conhece as peças do quebra-cabeça. E agora? Agora, a gente precisa daquela ferramenta universal, sabe? Aquela que funciona para montar qualquer quebra-cabeça, não importa o formato. E essa ferramenta é a famosa fórmula de Bhaskara. Pode parecer meio complexa à primeira vista, mas essa é a nossa fórmula mágica. É ela que entrega o que a gente quer, as raízes da equação, ou seja, os valores de x que fazem a conta fechar. E aquele símbolo de mais ou menos ali no meio? Ele já dá a dica, né, que na maioria das vezes a gente vai tirar duas respostas daí. E o legal é que dá para transformar a solução numa receitinha de bolo, sabe? 4 passos bem simples. Primeiro, identifica os coeficientes. Segundo, calcula um carinha chamado delta. Terceiro, joga tudo na fórmula de Bhaskara. E quarto, encontra as raízes. Vamos ver como isso funciona na prática, que fica mais fácil? Então, vamos resolver essas juntos. 2x ao quadrado menos 9x mais 7 igual a zero. Passo 1. Identificar os coeficientes. O A é quem está com o x ao quadrado, então A vale 2. O B acompanha o x, então B é menos 9. E atenção aqui, hein? O sinal de menos vem junto, isso é crucial. E o C é o termo independente, que no caso é 7. Agora, passo 2, calcular o delta. A fórmula é b ao quadrado menos 4ac. A gente só substitui os valores que achou. O b é menos 9, então temos menos 9 ao quadrado. Cuidado aqui, número negativo ao quadrado fica positivo, então dá 81. Depois, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 7. Essa conta dá menos 56. Para fechar, 81 menos 56. Nosso delta é 25. Chegamos na reta final, passos 3 e 4. Vamos aplicar a fórmula. Ela começa com menos b. Como o nosso b já é menos 9, menos com menos dá mais, então fica 9 positivo. Aí vem mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, que é 25. A raiz de 25 é 5. Tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 2, que dá 4. Agora é só separar. Para a primeira raiz, a gente usa o sinal de mais. 9 mais 5 dá 14, que dividido por 4, simplificando, dá 7 sobre 2. Para a segunda, a gente usa o menos. 9 menos 5 dá 4, que dividido por 4 dá 1. E pronto, resolvido. Olha, a fórmula de Bhaskara funciona sempre, é tipo um tanque de guerra. Mas, às vezes, a gente não precisa de um tanque para resolver um probleminha, né? Lembra daquelas equações incompletas? Então, para elas existem atalhos bem inteligentes que economizam um tempão. A tática muda dependendo de quem faltou na festa. Se o coeficiente b for zero, o objetivo é bem simples: isolar o x ao quadrado, passar tudo para o outro lado e tirar a raiz. Agora, se quem faltou foi o c, a melhor jogada é fatorar, ou seja, colocar o x em evidência. São dois caminhos bem mais diretos do que usar a fórmula inteira. E se existisse um jeito de meio que prever o futuro da equação? De saber o tipo de resposta que vamos encontrar antes mesmo de fazer a conta toda?
Isso não é nenhum superpoder, é só o segredo que o tal do discriminante guarda. Na verdade, o tal do discriminante é um velho conhecido nosso. É o delta, exatamente aquela mesma fórmula, b² menos 4ac, que a gente calculou antes. É a parte que fica ali dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara. E o valor dele? O valor dele conta toda a história do final do problema. E a história que o delta conta é bem direta. Se o delta for um número positivo, a gente vai encontrar duas raízes reais e diferentes. Se o delta for exatamente zero, as duas raízes acabam sendo iguais, como se elas se fundissem em uma só. Agora, se o delta der um número negativo, aí, no conjunto dos números reais, a conta não fecha. A gente diz que não tem solução real, porque não existe raiz quadrada de número negativo nesse universo. Vamos testar isso na prática rapidinho. Nessa equação, 4x² menos 4x mais 1 igual a zero, vamos calcular só o delta. Temos menos 4², que dá 16, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 1, o que também dá 16. Então, 16 menos 16 é igual a zero. O que isso nos diz? Diz que, sem nem precisar terminar a conta, a gente já sabe que essa equação tem só uma solução real. É uma ferramenta de previsão poderosíssima. E para fechar, fica um desafio. Usando só o poder do discriminante, do delta, quantas raízes reais essa equação aqui tem? É só calcular o delta para descobrir. Porque a matemática, no fim das contas, é sobre isso. Encontrar padrões e, com eles, conseguir prever o que vem pela frente.